para conversar com a senadora Simone Tebet, pré-candidata à presidência da República. Senadora, muito obrigado por falar aqui com a gente, falar com os ouvintes da 92, com o programa Espaço Aberto. Eu já queria começar perguntando para a senhora, recentemente a senhora aventou a possibilidade de convidar Ciro Gomes, né, para compor essa terceira via, que até agora não se desenhou, tinha uma data marcada para se definir agora para mês de maio, foi cancelada. E a senhora aventou o nome dele, a senhora até cita ele com muita consideração. A senhora disse: eu considero um grande quadro que tem coragem de falar o que pensa. A gente pode até não concordar em tudo, mas tudo que ele apresenta, principalmente na pauta de economia, mas tem a certeza de dizer o que está... Mas tem a grandeza de dizer o que está em risco no Brasil, consegue apontar os erros. Ele também vê a senhora com muito respeito, né? Ele diz o seguinte: hoje eu aceito conversar com duas pessoas, Simone Tebet, se me chamar, eu converso com ela, porque é uma pessoa responsável, e o outro seria o Bivar, disse Ciro Gomes ao falar da senhora e também do Bivar. Eu queria saber da senhora como é que o Ciro Gomes se encaixaria, né, nessa eventual união junto com essa terceira via, já que ele aparece ali em terceiro lugar nas pesquisas, é o mais bem colocado. Como seria a participação de Ciro Gomes numa eventual composição com a senhora, com o seu grupo? União Brasil saiu, né, desse grupo, está pretendendo lançar candidato próprio. Como é que a senhora vê isso? Senadora, muito bom dia, obrigado por falar aqui com o Espaço Aberto. Imagina, eu que agradeço a todos vocês. Em nome da Rádio Grande FM, eu gostaria de comentar toda a região da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul e do Brasil. Afinal, quando a gente hoje dá entrevista em rádio, através das redes sociais, a gente acaba falando com o Brasil e com o mundo. Então, em seu nome, Farias, Daniel, Cícero e Paulo, eu queria cumprimentar toda a população do meu querido estado de Mato Grosso do Sul. Dizer que dia 18 ainda é a data, nós temos convicção de que dia 18 nós temos condições de chegar num nome dentro dessa discussão entre o MDB, PSDB e Cidadania. Entendemos que o Brasil hoje vive um momento muito difícil de polarização. Essa polarização de ódio de nós contra eles, ideológica de esquerda e direita, não interessa para a maioria da população brasileira que passa fome. Para quem tem fome, não interessa se você é de esquerda ou de direita, mas o que você pode fazer pelo Brasil. E é por isso, e é nessa situação que se encontra Ciro Gomes. Ciro Gomes é um pré-candidato à presidência da República, nós o respeitamos por isso, e nós representamos, a meu ver, do lado de cá, a única via necessária e capaz de acabar com essa polarização. Um dos grandes problemas do Brasil é isso: o Brasil não cresce há mais de uma década, porque fica nesse discurso ideológico que leva à instabilidade política. E sem estabilidade, o mundo não nos enxerga, o mundo não traz recursos estrangeiros, o Brasil não investe, o setor produtivo, o banco, o mercado, o agronegócio, mesmo o setor da micro, pequena, média, grande empresa e indústria, ficam aguardando. Então, diante dessa instabilidade provocada pela essa polarização odiosa, nós temos um Brasil que não cresce, consequentemente não se desenvolve, não gera emprego, não gera renda e automaticamente leva o país para o mapa da fome, que infelizmente é o que aconteceu, o que está acontecendo hoje. Então, Ciro Gomes se enquadra nesse processo. Dia 18 de maio, nós teremos um prazo fatal para termos uma candidatura única em torno desse centro democrático. A partir daí, nós vamos estar sentando com todos os políticos que queiram se somar num projeto de desenvolvimento social para o Brasil, que olhe para frente, que nem tenha que ficar olhando e mirando para trás, porque o tempo de quem já governou já passou, e muito menos permanecer com o presente, de um governo que não conhece as mazelas do Brasil, que não conhece os problemas, que cria crises artificiais e, por conta disso, né, criando crise artificial para tampar o sol com uma peneira, que é o sol que busca tampar com essa peneira, que é o sol do desemprego, da miséria, da fome, da falta de investimentos na saúde. Então, nós vamos começar uma nova etapa a partir do dia 18. E Ciro Gomes é mais do que bem-vindo para conversar dentro desse processo. Você tem absoluta razão, Paulo. E justamente por isso é que eu falo que eu não preciso nem ser vice. Se eu não tiver pontuando nas pesquisas, hoje eu tenho um empate técnico com o governador do estado de São Paulo. Imagina, 25% do eleitorado do Brasil está no estado de São Paulo, um quarto do eleitorado. E hoje eu tenho, sem João Dória, algo em torno de 3,5% nas pesquisas. Né? O ex-governador tem 5%. Só que ele é muito mais conhecido do que eu e tem mais rejeição do que eu. Então, dentro das pesquisas da qualitativa, mostra que eu tenho condições de crescer muito mais
inclusive me apresentando ao Brasil. O que eu quis dizer, Paulo, e repito em todas as entrevistas, é o seguinte: não há nenhum demérito em ser vice. Eu fui vice-governadora e tenho o maior orgulho de ter sido a primeira mulher vice-governadora de Mato Grosso do Sul. A questão é que, se eu não sirvo para ser candidata, eu vou estar no palanque do Centro Democrático. Eu vou estar segurando bandeira, entregando santinho, falando que essa é a única via capaz de acabar com essa polarização e fazer o Brasil voltar a crescer, resolver o problema da inflação, resolver o problema da carestia, resolver o problema da falta de creche, da falta de remédio no posto de saúde, das obras que precisam ter investimentos públicos com cada vez mais rapidez para poder, através da construção civil, gerar emprego e renda para o Brasil. Agora, ser vice, eu não contribuo. Se eu tivesse certeza que ser candidata a vice, levaria esse centro para o segundo turno, eu seria candidata a vice. O problema é que não é isso que as pesquisas mostram. E aí, se você me permitir, Paulo, eu preciso falar do que eu represento também. Veja, eu sou a única pré-candidata mulher de um grande partido. Se eu não sirvo para ser pré-candidata, se eu não pontuar para isso, né, eu estaria desmerecendo o papel da mulher, que é tão pouco representada na política brasileira, só para dizer o seguinte: tem uma mulher, tem alguém que usa saia, tem alguém que usa batom nessa fotografia. Isso não interessa para a mulher brasileira. O lugar da mulher é onde ela quiser, ao lado dos homens, construindo uma comunhão de vontades, um Brasil melhor, um Brasil para todos, um Brasil onde a gente não discrimine as pessoas por conta do gênero, se é homem, se é mulher, se nasceu no Nordeste ou se nasceu no Sul, porque é isso que é hoje o Brasil. Hoje é um Brasil que radicaliza na discriminação. Nós descriminalizamos o povo brasileiro em tudo. A cara mais pobre do Brasil é de uma mulher negra e nordestina. É lamentável ter que dizer isso. Então, isso é inconcebível no Brasil tão plural. Então, não ser vice, mulher, como candidata a vice, é um recado muito claro, que nós, mulheres, estamos dizendo: chega. Nós queremos também ser protagonistas dessa história. Nós queremos estar ao lado dos homens. Nem melhores, nem piores, mas ao lado. Como é um casamento, é uma comunhão de esforços para que dê certo, para que a gente crie as nossas famílias, nossos filhos. Não é o homem mandando mais, não é a mulher mandando mais, da mesma forma na política. Então, eu acho que tem um pouco, Paulo, se você me permitir, daquilo que eu represento hoje, a minha candidatura, pré-candidatura representa. Então, diante disso, repito, eu sou pré-candidata desse Centro Democrático, estou trabalhando para ser esse nome. Se não for, eu vou estar neste palanque de qualquer forma. É o meu palanque, porque é convicção que eu tenho de que o Brasil não vai sair dessa crise, nessa polarização. Se nós tivermos Lula e Bolsonaro no segundo turno, nós estaremos levando esse segundo turno para 31 de dezembro de 2026. Senadora, com relação às alianças, né, que têm sido trabalhadas por você para fortalecer realmente o projeto. Recentemente, você citou o João Dória, né, governador que está licenciado em São Paulo e pré-candidato à presidência também. Ele falou que não vê problema algum em ser vice, na sua chapa. Como que você avalia essa declaração, né, dele nesse momento? Eu acredito que o ex-governador João Dória também, como eu, está vendo pesquisa tanto quali quanto quanti. E também, embora esteja trabalhando para ser o cabeça de chapa, como eu, sabe que o que nos une, o que pode nos levar ao segundo turno é uma união de esforços. Dentro desse aspecto, o que ele está dizendo é o seguinte: eu jogo em qualquer posição. Eu também estou dizendo a mesma coisa, só que eu estou indo um passo além. Nem vice eu preciso ser, mas estarei no palanque dele se ele for o ungido, o escolhido por esse centro. Hoje as pesquisas mostram, pela qualitativa, que o meu nome poderia representar uma novidade no sentido de que as pessoas não conhecem ainda, né, o meu nome, sou a menos rejeitada, represento um segmento significativo do eleitorado brasileiro. A maior parte do eleitorado que não quer nem Lula nem Bolsonaro é feminino. Então, tudo isso somado mostra que a minha pré-candidatura é uma candidatura mais viável. Mas, repito, essa é uma decisão dos presidentes de partido e nós vamos acatar o que for escolhido. O que não dá é, obviamente, cada um sair para um lado. Agora é tempo de união em torno de um projeto maior, que é o projeto do povo brasileiro. Senadora, vamos trazer o assunto aqui para o nosso estado, né? A senhora, como ex-prefeita de Três Lagoas, foi quem deu incentivos fiscais para a instalação da unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras lá em Três Lagoas. Os russos tentaram praticamente dar um golpe aí, né?
comprar aquilo lá para... A senhora disse que eles queriam transformar aquela indústria numa sucata, né? A senhora mantém essa concepção, esse entendimento seu? Adorei o termo, eu vou começar a usar agora, porque às vezes eu levo meia hora para explicar esse assunto, eu já vou ser bem objetiva. Vou falar, o Cícero lá de Dourados falou que eu disse que a empresa queria dar um golpe, e é isso mesmo, Cícero, mas não no sentido, obviamente, da má-fé da empresa. A Acron, ela estava no papel dela como empresários, o problema foi que a Petrobras não fez o dever de casa. Quando eu fui prefeita, eu fui procurada pela Petrobras para que nós doássemos uma área de 500 hectares. Quem mora na Grande Dourados sabe o que significa 500 hectares, 520, para construirmos a maior fábrica de fertilizantes nitrogenados da América Latina. Só para ter uma ideia, ela ia e vai dobrar a produção de fertilizantes no Brasil nitrogenados. Nós doamos essa área com muito custo. Quando veio o Petrolão, esse esquema de denúncia de corrupção na Petrobras, a fábrica parou. Ela estava com 85% dela pronta. A Petrobras tinha investido 3 bilhões e meio, faltava 1 bilhão, e ela teve que paralisar. De lá para cá, já vindo para a sobremesa, já contando o final da história, eu tenho falado com todos os presidentes da Petrobras, termine a fábrica e depois venda. Se vocês quiserem vender, venda. Resumo da ópera. A Petrobras abriu um edital onde falou o seguinte, quem quer comprar, né? Quem quer dinheiro? É mais ou menos assim, quem quer dinheiro? E entregou sem nenhuma regra. A Acron fez o papel dela, eu não estou criticando a Acron não, né? Se fosse a Acron, faria a mesma coisa, o papel dela é comprar. O problema é que a Petrobras estabeleceu a venda sem colocar o requisito mais importante. E aí incorreu no desvio de finalidade. Ela entregou sem o compromisso da empresa produzir fertilizantes. Ou seja, a empresa iria trazer fertilizantes da Rússia, que não tem, que nós temos dificuldade de importar, para misturar os fertilizantes aqui. Então, ia acontecer uma série de situações. Ao invés de gerar de 800 a 1.000 empregos, só ia gerar de 50 a 100. Ao invés de utilizar a potencialidade toda da fábrica, ela poderia desmontar uma parte dessa fábrica e fazer o que ela quiser com ela. Por isso que eu disse que poderia virar sucata. Ela poderia pegar toda a tecnologia de ponta, não usar e vender, porque ela não ia perder dinheiro. Estou dizendo o que ela poderia fazer. Então, diante de tudo isso, diante da falta de fertilizantes no Brasil, nós somos no estado agronegócio, eu estou falando por uma das regiões mais férteis e ricas do Brasil, que é a Grande Dourados. Eu sei porque eu conheço essa região, fui criada aí, meu avô tinha fazenda, eu tenho propriedade aí, né? Eu conheço a potencialidade das nossas terras da Grande Dourados, mas sem fertilizantes a gente não coloca comida barata na mesa do povo brasileiro. Sem fertilizantes a produção fica raquítica, nós não temos produtividade. Então, eu conheço mais do que ninguém, eu vi todas as áreas, todos os lados dessa história, como prefeita, como vice-governadora, como senadora. E eu bati na mesa e falei, desse jeito não dá. Eu quero parabenizar o governo do Estado. O governo do Estado, através do Jaime Berruc, fez as condicionantes. Vocês têm os incentivos fiscais, mas vocês têm que produzir fertilizantes. Qual foi a resposta da empresa? Nós não estamos aqui discutindo fertilizantes agora, colocaram uma série de dificuldades que não interessam. Resumo da ópera. Atuamos, falamos com o presidente da Petrobras, exigimos do presidente da Petrobras que revisse, e agora nós vamos ter uma nova licitação para que empresas interessadas, eu sei que tem empresas brasileiras muito grandes, petroquímicas grandes no Brasil, que querem participar do processo. Eles conseguem em 12 meses, portanto, para a safra do ano que vem, já produzir fertilizantes nitrogenados para a nossa produção. Nós estamos falando de mais de 1.000 empregos diretos e indiretos, de uma série de misturadoras vindo para Mato Grosso do Sul, trazendo emprego para o estado todo, e que é mais importante, uma parte dos fertilizantes que hoje estão faltando para as nossas lavouras, a partir do ano que vem, começa a chegar e a gente começa a poder produzir com mais segurança. Nós estamos falando de um projeto tão importante para o Brasil, nós estamos falando de um projeto de segurança nacional e de segurança alimentar. Muito bem, 11h46, programa Espaço Aberto. Estamos conversando aqui com a senadora e pré-candidata à presidência da República, Simone Tebet. Senadora, a senhora tem um histórico, né, de ser a primeira mulher em várias situações. A senhora foi a primeira vice-governadora, a primeira prefeita também na sua cidade, mas é um desafio, né? Eu imagino que seja para a senhora, principalmente aí no MDB, está lidando com nomes como Renan Calheiros e alguns caciques, né, por assim dizer, dentro do MDB e na política como um todo. Queria saber da senhora qual o tamanho, né, da responsabilidade de assumir, de tentar impor o seu nome como candidata a presidente da República, e também qual o principal desafio que a senhora encontra aí para tentar viabilizar o seu nome.
Bom, Faria, você me fez uma pergunta importante, eu vou ser bem objetiva, que eu sei que o nosso tempo é curto e outras perguntas virão, mas a responsabilidade é infinita, né? Não vamos nos esquecer, né, que o papel da mulher comparado ao mundo na política no Brasil é menor do que qualquer país do mundo. É menor que a Arábia Saudita, que a Bolívia, que é um país vizinho, chega a ter metade do parlamento feminino, já chegou a ter, e nós não temos nem 30%. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande de honrar as mulheres brasileiras e sul-mato-grossenses. Mas coragem não me falta. É muito simples. Eu acabei de dar uma entrevista agora onde perguntaram assim, mas como é que você faz? Eu falo que eu só tenho uma oração quando eu acordo de manhã cedo. Eu peço a Deus que segure na minha mão antes de sair de casa. Não peço mais nada. E pedir para ele que sempre me encaminhe para o lado certo. Eu prefiro perder do lado certo da história do que ganhar do lado errado. Por isso que eu enfrentei Renan Calheiros na disputa interna pelo MDB e perdi. Foi quando eu mais ganhei, eu perdi. Mas ganhei porque eu falei assim, olha, as pessoas sabem que eu sou correta, que eu tenho coragem, que eu enfrento os desafios, e agora, mais do que nunca, é uma mulher para dizer para o Brasil que Brasil, nós mulheres, nós mães, nós esposas, nós companheiras, nós filhas queremos para o nosso Brasil. Não é possível que no momento de tanta dor, um momento de tanta miséria, de tanta inflação, de tanta desigualdade, onde as pessoas estão na fila das cirurgias e não conseguem curar uma dor de barriga, porque no Nordeste falta remédio no posto de saúde. Quanto mais fazer uma cirurgia de câncer, ou ter um diagnóstico precoce, eu falo aí com câncer, porque tem um carinho muito grande em Dourados, por um grande projeto que aí tem, que eu ajudo muito, que a sociedade civil ajuda no combate ao câncer, que é uma referência regional, e, aliás, uma referência de Mato Grosso do Sul. Então, diante de tudo isso, Farias, é uma grande responsabilidade, mas é uma responsabilidade que eu assumo assim, com muita coragem, porque é minha obrigação. Né? Espírito público eu aprendi com meu saudoso pai, com grandes homens públicos de Mato Grosso do Sul. É preciso ter coragem para enfrentar os caciques. E o MDB é muito maior do que 3, 4 senadores ou 3, 4 parlamentares. O MDB é o maior partido do Brasil, que tem o maior número de filiados, que tem uma história pela luta por democracia. Foi o MDB que abriu os microfones da imprensa para que a imprensa pudesse estar hoje falando o que quer, eu poder ir e vir junto com outros partidos. Fomos nós que lutamos por democracia, por liberdade, por justiça social. Então, estar representando como mulher o maior partido do Brasil é uma grande responsabilidade, mas que eu recebo com muita humildade, porque eu sei que ao meu lado nós temos milhares de mulheres que também querem que eu seja a porta-voz desta luta por mais igualdade, por mais justiça social. Agora, senadora, a senhora, como senadora, já tem um papel de protagonismo na política brasileira, mas a senhora, mais do que ninguém, até por ter passado por diversos cargos públicos, sabe que quando se coloca um nome à disposição, como a senhora coloca agora, buscando a presidência da República, atrai para si os elogios, que são muitos ao seu nome, mas também as críticas, né, pelo seu desempenho, pelo seu trabalho, pela forma como a senhora conduz essa pré-campanha e tudo mais. A senhora teve um papel importante dentro da CPI da Covid-19 e por esse trabalho lá a senhora recebeu muitos elogios, mas também muitas críticas. Eu ia perguntar se a senhora se arrepende em algum momento de alguma decisão, de alguma forma como está lá, mas para mim já está claro que a senhora não vai se arrepender dessas ações. Mas vou mudar, vou dizer o seguinte, faria algo diferente do que a senhora fez, não só dentro da CPI da Covid, mas dentro dessa sua trajetória dentro da política? Olha, Paulo, essa pergunta é muito interessante. Dentro da CPI, de forma alguma. Eu jamais vou esquecer o sentimento de dor das famílias que me abordaram nos corredores do Senado. Casos de meninas novas que perderam pai e mãe e perderam tudo. Foi muita dor, foi muito sofrimento. A gente não pode ter memória curta. Quem que está nos ouvindo não perdeu um amigo para a Covid-19? E não perdeu um amigo faltando, às vezes, 15 dias para tomar vacina. Houve, sim, uma omissão dolosa. Houve uma omissão porque não levaram a sério essa gripe. No início, nós não levamos a sério. Mas depois de um mês, nós vimos que o assunto era sério, que não era uma gripezinha, que era uma pandemia. E quem salvou, graças a Deus, o povo brasileiro foi o SUS. A minha homenagem aos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, a quem aplicou as vacinas, a quem acreditou na ciência. Nós não podemos esquecer disso nunca. Então, jamais. Eu nunca coloquei um projeto pessoal, político, eleitoral, à frente dos valores que eu aprendi com o meu saudoso pai. Isso está acima de qualquer coisa. Eu sei que eu estou falando para um Estado conservador, eu sei que estou falando para um Estado que tem na figura do presidente da República ainda uma grande referência. Não é o meu caso.
eu não acredito no presidente que aí está, eu não acredito na seriedade dele, eu não acredito no trabalho dele, eu não acredito sequer que ele se importe com as pessoas, porque foi isso que eu presenciei dentro da CPI. Não importa se eu estou perdendo votos com o que eu estou falando agora, mas é a minha consciência falando daquilo que eu vi, que vivenciei. Eu tenho a obrigação, como senadora da República, de servir as pessoas, servir a Mato Grosso do Sul servindo o Brasil, servir o Brasil servindo o Mato Grosso do Sul. Então, não faria diferente. Talvez eu gostaria que o tempo, e aí se você me permitir, Paulo, que o dia tivesse 30 horas e não 24 horas, para que eu pudesse estar mais próximo das pessoas. Mas o meu trabalho é esse. Eu tinha que estar em Brasília, ficamos 2 anos isolados, não conseguimos andar, Mato Grosso do Sul, não consegui estar mais perto das pessoas, mas que as pessoas podem ter certeza que a minha ausência se deu por eu estudar. Do momento que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu estou trabalhando. Ou estou estudando para aprender o que eu não sei, ou estou conversando com as pessoas, ou estou convencendo meus colegas a votar direito, a votar naquilo que é de interesse do nosso Estado e do país. Toda vez que eu votei um projeto no Senado, a primeira coisa que eu fazia, isso é bom para Mato Grosso do Sul? Então é bom para o Brasil. E assim eu dava o meu voto. Posso ter não agradado, eu acredito que não agradei muita gente, mas fiz com toda a boa vontade, acima de tudo, com aquilo que há de mais sagrado para mim, que eu fiz de acordo com a minha consciência e com o meu coração. Então é apenas isso. Gostaria de ter tido tempo para estar mais perto das pessoas, mas o tempo só tem 24 horas, fomos pegos aí durante esses 2 anos por uma pandemia muito cruel, graças a Deus estamos passando, né? Esses tempos tristes estão ficando e nós estamos conseguindo respirar aliviados, depois de vacina no braço, e a todos que estão nos ouvindo e acompanhando, quem tem direito à 3ª dose, não esqueçam de tomar, quem tem direito à 4ª dose, como eu agora, vou, nessa semana, final da semana, tomar minha 4ª dose também. Doutora, eu gostaria de saber de você, voltando aqui para o Mato Grosso do Sul, né, da sua participação nessa campanha política que está acontecendo para o governo do Estado. É sabido que você tem realmente um diálogo muito próximo com o atual governador, Reinaldo Azambuja, que está encerrando o seu mandato. Mas o seu partido tem André Putinelli como candidato a governador aqui do Estado. Eu gostaria de saber com quem você vai caminhar, com o candidato do atual governador ou vai voltar aos velhos tempos de parceria com o André. E só um resuminho bem rápido, porque aqui em Dourados algumas pessoas falam, mas o que a Simone, como senadora, fez por Dourados? O que ela trouxe? Se você pudesse, 2, 3 pontos importantes ser destacado para a gente, por gentileza. Tá bom. Bom, primeiro no período da Covid eu levei um checão aí, eu não me lembro se foram 3 milhões de reais, se foram 5, se foram 2 milhões de reais, mas eu levei um cheque aí, pessoalmente, estava até de madrugada, chegamos aí, não precisei noticiar. Colocamos recursos nos hospitais, tenho colocado muito recurso nos hospitais, e o prefeito de Dourados atual vai poder falar melhor do que eu, não gosto de ficar vendendo peixe, mas todo ano a gente coloca 1 milhão, 1,5 milhão, dependendo 2 milhões das emendas, que eu só tenho direito a 15 milhões de reais. Eu sou coordenadora da bancada já de um ano para cá, e a gente sempre coloca também, de acordo com os interesses do grupo, dos 8 deputados federais e 3 senadores, os recursos necessários. Mas acho que mais importante é entender o papel do senador da República. O senador da República, ele trabalha pelo Estado como um todo. Então, sempre que eu aprovava projetos, eu olhava o que é bom para Mato Grosso do Sul, portanto, para Dourados, né? E o que é bom vai ter o nosso voto, como aconteceu aí no piso salarial dos enfermeiros. É óbvio que atende todo o setor de enfermagem do setor de saúde e, consequentemente, da população mais carente, que vai ter um profissional de enfermagem mais feliz, mais bem remunerado, né, com condições de trabalhar melhor. Mas, enfim, então eu tenho procurado atender Dourados, que é a maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul, e isso a gente sempre tem que lembrar. Além disso, é referência na saúde para mais de 25, 28 municípios. Em relação ao MDB, eu só tenho um único partido na minha vida, que é o MDB. Então, eu nunca tive de outro lado da história. Agora, eu sou senadora da República e sou coordenadora da bancada de Mato Grosso do Sul. A coordenadora da bancada coordena senadores e deputados do PT, do PSL, do MDB, do DEM, do PSDB. Sim, tem um ótimo relacionamento, graças a Deus, com toda a classe política de Mato Grosso do Sul, porque política, eu aprendi em casa que política se faz com diálogo, não com raiva, não com ódio, é união de esforços. Eu só tenho um palanque, só vou ter um palanque sempre na minha vida, que é do MDB. Portanto, eu fui vice-governadora de André Putinelli, o meu pré-candidato, se assim ele desejar, e ele parece-me que quer ser, será, e eu estarei no palanque de André Putinelli, candidato a governador por Mato Grosso do Sul. Senadora,
a senhora se tornando candidata oficial do MDB, né, a presidente, né? Que foco a senhora pretende dar à sua campanha? Em que aspecto de campanha a senhora vai trabalhar? Cícero, com uma única frase, fazer o Brasil, que é tão rico, ser de todos. Quer dizer, que nós possamos compartilhar e, numa grande comunhão de vontade, distribuir esse pão. Infelizmente, o Brasil cresce pouco, e isso, graças, infelizmente, a uma instabilidade política. Nós temos uma política que cria crises artificiais, que cria embate com os poderes, que gera insegurança institucional, jurídica. Nós não temos regras claras e nem para a questão de desenvolvimento socioambiental, e por conta disso tudo, nós não conseguimos avançar nas reformas, não conseguimos garantir segurança fiscal para fazer aquilo que é a grande bandeira e que tem que ser a grande bandeira de qualquer candidato, justiça social. Com base nessa instabilidade, hoje nós vivemos com uma das maiores inflações dos últimos anos. Eu tenho que explicar para as minhas filhas que têm 20 e poucos anos o que é inflação. Preços tomaram um elevador, estão nas alturas, chegaram a 2 dígitos, isso só na época da minha adolescência. A inflação da cesta básica apertou o botão de 2 dígitos e as pessoas começaram a passar fome. Quem é hoje classe média ou quem é assalariado está gastando metade do seu salário simplesmente para comer, está faltando salário no final do mês, está sobrando mês no final do salário. Então, não tem outro caminho. Quem quer que sente naquela cadeira de presidente da República vai ter que ter coragem de enfrentar a maior chaga do Brasil. E há 20 anos entra governo, sai governo, não consegue resolver. Que é o problema da desigualdade social, que ela é agravada pela desigualdade regional, pela desigualdade racial, pela desigualdade de gênero entre homens e mulheres. Qual é o caminho? 3 pontos imediatos. Primeiro, transferência de renda permanente na veia. R$400 não serve. É no mínimo R$600 e tem dinheiro. Porque quando o governo não paga para quem precisa, o dinheiro sobra e vai para os esquemas de corrupção de orçamento secreto. Então, transferência de renda permanente de R$600 do Auxílio Brasil, que nós votamos lá atrás, com porta de saída, qualificando o jovem, o trabalhador e a mulher para que ele vá para o mercado de trabalho e abra espaço para outras famílias. Então, transferência de renda de forma imediata. Segundo ponto, a reforma tributária, que vai fazer com que se desburocratize e a pessoa jurídica pague menos impostos, e com isso ela vai jogar o lucro que ela tem para gerar mais emprego e renda, é emprego na veia. A reforma tributária, para quem não precisa explicar, é sinônimo de mais emprego para as pessoas. Então, fazer as reformas que ainda faltam e, ao mesmo tempo, por outro lado, para finalizar, algo que eu, como professora que sou, eu dei aula há 12 anos, eu sei da importância. É um erro dizer que você leva 20 anos para mudar uma geração através da educação. Isso é desculpa esfarrapada de político que não quer garantir educação para o seu povo, porque educação não dá voto. Ao contrário, educação gera cidadania, gera consciência, o povo vota de forma consciente. Com 5 anos, 6 anos, você muda uma geração inteira através da educação. Porque a educação infantil 1, ela está mais ou menos encaminhada, em que pese algumas coisas. Mas quando você olha que a União tem que coordenar a educação infantil e a educação fundamental e ensino médio dos estados e municípios, e você consegue dar uma boa educação no ensino fundamental 2, no ensino médio, você em 6 anos, você muda uma geração. E os nossos jovens neném, que hoje nem estudam nem trabalham, tem que ter 2 portas de saída. Ou imediatamente para um curso profissionalizante ou para um banco de uma universidade que tem que estar aberta para todos. A partir daí, daqui 10 anos, quando a gente estiver falando do Brasil que nós queremos, nós estaremos falando de um outro Brasil. Um Brasil que vai precisar cada vez menos de transferência de renda e cada vez mais de um governo sério que olhe para todos de forma a transformar através de uma parceria com a iniciativa privada. Então, assim, em rápidas palavras, não nos esquecendo da iniciativa privada, é o mercado, é o agricultor, é o pecuarista, é o setor empresarial, são os MEIs, micro, pequenos e médios comerciantes e empresários bem estruturados com uma reforma tributária, é que vão estar ao lado de um governo sério, alavancando o desenvolvimento e o crescimento do país.
Muito bem. Senadora, eu vou falar rapidinho para finalizar, falar de Centrão, né? O Centrão sempre ele é demonizado ali por todos os candidatos, né? Ninguém quer negociar com o Centrão e ao final o próprio governo, né, que muito falou mal do Centrão, que não de forma alguma negociaria com o Centrão, teve que se render porque do contrário não teria governabilidade. Queria saber como é que a senhora vê essa questão, como é que a senhora pretende lidar com o Centrão caso seja eleita, a senhora pretende negociar, como é que vai funcionar, até porque o Centrão sempre cobra ali o seu preço, os seus cargos, né? Como é que vai ser a sua relação com eles? Farias, eu acho que é muito importante lembrar que bom que está começando a valer a cláusula de barreira. A cláusula de barreira é a verdadeira reforma política que a gente precisava fazer para o país. Nós tentamos em 2007, o Supremo não entendeu e fez, ao meu ver, um desserviço ao Brasil quando nos impediu de termos poucos partidos representados no Brasil. Nós tínhamos quase 40. Ninguém governa com 40. Foi dali que surgiu o mensalão, né? Aquela mesada todo mês que o governo do PT dava para poder comprar a consciência de parlamentares. Depois isso foi descoberto, veio o Petrolão. Quando a cláusula de barreira, nós passamos na última eleição de quase 40 partidos para 22 partidos. Assim mesmo é muita coisa. Esse ano, com essa eleição, a cláusula de barreira está mais alta. Você tem que ter partidos com mais votos para poder ter representatividade no Congresso, ter tempo de rádio, televisão para fazer campanha. Então, eu acredito que o próximo presidente da República, que espero, né, poder estar como pré-candidata, terá que lidar com bem menos partidos. O que ele tem que fazer? O que as democracias modernas fazem no mundo. Chamarem aqueles partidos que ideologicamente pensam igual a você, trazer para a base, sim, compartilhando espaço, não cargos, ministérios, tem que colocar gente boa que tem em qualquer partido que pense como você. Se você é centro-direita, você vai chamar essa turma para administrar com você. E o resto vai fazer oposição, você não vai precisar comprar voto. Ele vai fazer oposição porque a democracia depende da oposição também. É assim que acontece nas democracias do mundo. Por que isso não pode acontecer com o Brasil? Então, a cláusula de barreira foi a nossa salvação. A gente não precisa comprar consciência. Se for para isso, eu volto para casa. Né? Eu nunca precisei, ao contrário. Eu fui candidata à presidência do Senado sabendo que ia perder a eleição. Por quê? Porque o orçamento secreto rolou solto, né? Comprando ali com 50 milhões, 70 milhões de emendas extra-orçamentárias, e eu me mantive firme, sabendo que ia perder, para marcar uma posição, para mostrar que tem gente séria no Senado Federal também, e eu tive quase um quarto dos votos, 25% dos votos de pessoas sérias que nos acompanharam por uma questão de convicção do que seria o melhor para o Brasil. É possível governar com honestidade, é possível governar com seriedade, não é só possível, é necessário, é urgente. É isso que manda a nossa Constituição, é isso que dita a nossa consciência, é isso que é de direito, né, do cidadão brasileiro, e que o eleitor sul-mato-grossense tenha essa consciência nas urnas, né, que escolha bem, seja qual for a sua escolha. O importante é que ele tenha a opção, não pode ficar entre dois, ele tem que ter a opção de escolher o seu voto, quem ele acha que pode representar melhor e fazer mais pela sua vida e pela vida da sua família e pela vida do seu estado e do seu país. Muito bem, conversamos aqui com a senadora e pré-candidata à presidência da República, Simone Tebet. A gente quer agradecer muito por ter falado aqui com o programa Espaço Aberto, em nome da direção, do Mauro Alcântara, toda a equipe aqui que trabalhou para a realização desta entrevista. Desejar sorte para a senhora, né? A senhora vem com um nome novo, algo novo na política, né? A nível nacional, e eu acho que isso é importante, representando a mulher. Toda sorte a gente deseja à senhora, e os microfones da 92 à disposição aí para a senhora finalizar. Só para agradecer, Mauro, em seu nome, eu cumprimento toda a equipe da Rádio Grande FM. Um prazer revê-los, Farias, Daniel, Cícero, Paulo. Estivemos recentemente, não tão recentes, com 6 meses atrás, conversando aí na rádio com vocês, mas que Deus possa nos abençoar. Conheço muito bem a região da Grande Dourados, me sinto um pouco filha por ser neta de alguém que morou a vida inteira em Fátima do Sul, e vou, por onde eu vou pelo Brasil, eu falo da grandeza da nossa terra. Nós queremos que o Brasil seja o que Mato Grosso do Sul é hoje, uma terra de desenvolvimento, de terra fértil, de produção de grãos que alimenta hoje o mundo. A única coisa que nós não podemos admitir, né? A única coisa que nós não podemos admitir é que a nossa covardia, o nosso comodismo nos recolha dentro de casa, enquanto o Brasil, através de Mato Grosso do Sul, alimenta 800 milhões de pessoas no planeta e não consegue alimentar 5 milhões de crianças brasileiras que dormem com fome todos os dias. É por isso que eu faço política. Eu faço política não por voto, mas por consciência de que, como mulher e como mãe, eu não posso ter uma noite serena de sono
enquanto famílias estão dormindo no sereno da noite. É isso que me move, é com esse espírito público que eu me apresento ao Brasil, agora não só a Mato Grosso do Sul, mas ao Brasil. E peço desculpas, peço perdão àqueles que de alguma forma eu não agrado, mas eu quero que vocês tenham convicção de que tudo que eu faço é buscando o bem, buscando o melhor para as pessoas. Então fiquem com Deus todos e muitíssimo obrigado à rádio, de novo, o Grande FM, pela oportunidade que tem de falar com a Grande Dourados. Muito bem. 12h07, passamos um pouquinho do nosso horário. Nós vamos finalizando aqui o programa Espaço Aberto, que volta amanhã, a partir das 9h30 da manhã. O Oswaldo Duarte já por aqui vai dar sequência da programação até a 1h30 da tarde. Gente, forte abraço e até o próximo programa. Até lá.